Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre três conceitos que geram bastante confusão, tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre neurogênese, sobre regeneração neuronal e sobre neuroplasticidade, que são três coisas diferentes que as pessoas confundem muito, tá? Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tá falando de um sistema que não se recicla, tá? Então, via de regra, o neurônio, ele vai ser a célula mais antiga do seu corpo. Então, o que isso significa? Significa que, ao contrário de outros tecidos, a gente não tem formação de neurônio a todo tempo, tá? E até então, a gente achava que no sistema nervoso maduro, ou seja, depois de adulto, porque isso acontece muito na formação do sistema nervoso, né? Mas no sistema nervoso maduro, a gente achava que isso não acontecia também. E os estudos vêm mostrando que, na verdade, a gente tem neurogênese, ou seja, formação de novos neurônios, em regiões específicas do nosso corpo. Então, hoje a gente sabe que isso acontece em algumas regiões específicas, como, por exemplo, no hipocampo, como, por exemplo, no bulbo, tá? O hipocampo é aquela região que está bem relacionada com o aprendizado, com a formação de memória. E aí eu já sei o que você pensou. Ai, professora, mas se o hipocampo é a região responsável pela formação de memória, plasticidade, e também é uma das regiões afetadas em doenças neurodegenerativas, como por exemplo no caso do Alzheimer, e acontece neurogênese ali, ué, por que a pessoa tem o Alzheimer então? Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. O ponto é, pessoal, que quando eu falo de neurogênese, eu estou falando de formação de novos neurônios, tá? E essa formação de novos neurônios, ela acontece através de células-tronco, tá? Então, a gente tem a formação de novos neurônios. Mas eu quero deixar bem claro que isso acontece de forma muito específica, muito restrita em determinadas regiões, tá? Então, a neurogênese no sistema nervoso maduro, ela é exceção, vamos dizer assim, não é regra. Então, quando o neurônio ele morre, você perde função. Por quê? Porque o tecido neural, ele é um tecido altamente funcional. Então, quando você perde um neurônio, normalmente você perde a função, beleza? Então, isso tem que ficar claro. E aí, quando a gente fala que o neurônio, ele é a célula mais antiga do nosso corpo, e que se a gente perder neurônio, a gente perde função, o que que acontece? O nosso corpo, ele tem estratégias, é claro, para lidar com eventuais lesões, com eventuais estresses, né? E aí a gente tem, em alguns casos, o que a gente fala de regeneração neuronal. O que que é regeneração neuronal? Então, a partir do momento que o seu neurônio ele é exposto a uma lesão, ele pode sim se regenerar, mas isso vai depender do local da lesão, e isso vai depender do local onde esse neurônio está. Se ele está no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico. E quando a gente fala em regeneração neuronal, eu tô falando de uma reparação estrutural, tá? Então vamos supor que acontece, sei lá, uma lesão nas diferentes partes do neurônio. Já pode ser lá no dendrito, pode ser no corpo celular, pode ser no axônio, no terminal axonal. Isso vai depender. Então, se acontece uma lesão, por exemplo, no corpo celular, dificilmente esse neurônio ele vai conseguir se regenerar. Por quê? Porque se o corpo celular ele é comprometido, muito provavelmente o corpo celular morre, o neurônio inteiro morre. Agora, se é uma lesão que, sei lá, pega um axônio, terminal axonal, esse neurônio, se ele estiver localizado no sistema nervoso periférico, ele pode se regenerar, grandes chances. Então, os estudos mostram que existem grandes chances desse neurônio se regenerar, né? Dependendo da lesão, claro, da localização e tudo mais. Mas no sistema nervoso periférico, isso acontece